3 Tirania de Aço Capítulo 885 Reconstruindo o exército de Anandpur nas profundezas das terras do Império Anandpur existia uma base militar improvisada que havia sido estabelecida pelo corpo de engenheiros do exército alemão no momento em que o imperador Daria Tomara recuperou seu trono. Embora não fosse uma base adequada em comparação com as usadas pelo Reich, era capaz de cumprir sua tarefa atual, que era treinar uma nova geração de soldados para o exército real de Anandpur. Em um ato de recrutamento obrigatório, Daria havia feito um decreto legal que todo homem com deficiência entre 16 e 20 anos fosse retirado dos campos e forçado ao serviço armado. Embora não ajudasse em sua popularidade como um homem que recentemente ascendeu ao trono, era inteiramente necessário para a sobrevivência contínua de seu povo. Esses jovens estavam atualmente passando por treinamento físico através dos métodos que haviam sido estabelecidos pelo exército alemão mais de uma década antes. Flexões, abdominais, flexões, corrida de longa distância. Essas eram todas as coisas em que milhares de jovens estavam engajados na base militar. Apesar do fato de que esta era uma base militar de Anandpur, os instrutores de treinamento não eram indianos, nem eram alemães. Em vez disso, eles eram do Império Majapahit. Devido a uma linguagem compartilhada, Berengar havia solicitado sua adorável pequena concubina para convencer seu pai a enviar oficiais ao Império de Anandpur para treinar seus mais novos recrutas. Afinal, o exército real Majapahit já tinha 2 anos de treinamento e poderia facilmente cumprir essa tarefa. Os instrutores de treinamento de Majapahit gritaram para os jovens recrutas em sânscrito enquanto eles continuavam a fazer flexões para ganhar força para que pudessem ser totalmente capazes de um conflito armado nos próximos meses. Enquanto isso ocorria, o imperador Daria Tomara observava a cena enquanto ela se desenrolava. Ele não estava mais vestido com o traje tradicional de seu país natal. Em vez de ele usava um uniforme militar vagamente baseado naqueles usados pelo exército da Índia Britânica durante a Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengário. Ao lado do jovem imperador estavam os 2 generais que haviam sido enviados para supervisionar o progresso do exército real de Anandpur. General Awald Geruig do Império Alemão, e General Budionno do Império Majapahit. Os 2 homens estavam dando a Daria um tour pelas instalações. Ao passarem pelo campo onde os recrutas realizavam seus treinamentos físicos diários, Arnaldi discutiu a finalidade desses exercícios. Visite freeweb9l.com para uma experiência melhor sublinhado usuário. O treinamento básico consiste em fortalecer a mente, o caráter e, o mais importante, o corpo. Ao mesmo tempo, ensinamos os soldados a obedecer a todos os comandos dados a eles sem hesitação. Também fornecemos o uso fundamental de armas e táticas. Devido ao fato de que os inimigos que você enfrentará estão equipados com armas de fogo repetidas, o Kaiser, em sua infinita sabedoria, achou por bem equipar seus soldados com o rifle G25 Bolt Action como armamento padrão. Uma vez que os soldados concluam seu treinamento básico, eles serão enviados para treinamento especializado baseado em seus talentos. A maioria desses homens será designada para infantaria ou artilharia. Venha por aqui, e eu lhe mostrarei uma apresentação das armas que seus soldados usarão na batalha. Daria acenou com a cabeça em silêncio enquanto seguia o general Arwald Geruig até o campo de batalha, onde centenas de seus soldados estavam deitados de bruços, disparando seus fuzis de ferrolho G25 em direção aos alvos de aço que existiam a 100 metros de distância. A explosão explosiva do projétil de 8 mm quando quebrou a barreira do som estalou no ar quando cada soldado puxou o gatilho de sua arma antes de colocar seus parafusos e dar outro tiro. Depois de fazer isso, eles apontaram para baixo e puxaram o gatilho mais uma vez depois de atingirem seu alvo. Daria ficou impressionada que os homens marcaram seus acertos e acenou com a cabeça em satisfação. Arwald continuou a explicar o treinamento enquanto passavam pelo campo de tiro. O treinamento de pontaria é dividido em diferentes graus com base em quantos acertos um soldado marca, bem como o tempo que levou para fazê-lo. O melhor de seus soldados receberá um rifle com uma ótica quando eles finalmente chegarem ao campo de batalha.
o que deve aumentar sua letalidade por uma ampla margem. Dara acenou com a cabeça ao ouvir as palavras que Arnold havia falado. Ele sabia pouco sobre a gestão de um exército. Felizmente ele tinha a experiência da Alemanha ao seu lado, ou então ele nunca seria capaz de resistir ao poder do Império de Bengala. A visita às instalações durou algum tempo antes que o sol começasse a se pôr, e Daria se cansou. Ele havia observado muitas coisas hoje que ele nunca pensou que viria. Foi realmente uma experiência esclarecedora. Para encerrar o passeio, Arnold levou Daria ao refeitório do oficial, onde abriram algumas garrafas de uísque alemão e começaram a falar sobre os fatos da vida. Depois de várias bebidas, quando os três homens tinham álcool suficiente em sua corrente sanguínea, Daria foi rápido em perguntar ao general Majapahit sobre como sua nação havia se alinhado com a Alemanha. Então diga ao meu general Budiono, pois sou naturalmente curioso. Como Berengário conseguiu o apoio do seu rei? O general indonésio tomou um gole do uísque importado do rei e suspirou de alívio. Parecia haver uma expressão conflitante em seu rosto enquanto ele contava a história de como o Império Majapahit havia vendido sua alma ao rei. Aproximadamente 2 anos atrás, a princesa de nosso reino visitou as fronteiras do rei. Seu pai, o rei, a encarregou de negociar com o imperador da Alemanha sobre os impostos que deveriam ser aplicados a todos que passassem pelo Estreito de Malaca. Imagine nossa surpresa quando ela voltou para casa, grávida do filho do homem. Alegando que o Império Japonês pretendia invadir nossas terras e sujeitar nosso povo às mesmas atrocidades que estavam cometendo no exterior. Evidentemente ela tinha alguma prova em mãos, pois a mulher conseguiu convencer o pai a concordar com as exigências do Kaiser. Nos últimos 2 anos, os alemães treinaram nosso exército e nos venderam armas para que possamos resistir à próxima invasão. Embora muitos dos nobres em nossa sociedade sejam um pouco céticos, acreditando que isso seja uma mentira inventada pelo rei para que ele possa centralizar o poder em suas mãos. Independentemente disso, não há nada que eles possam fazer, pois o exército é leal apenas a ele. A razão pela qual estamos aqui em seu reino é que o Kaiser solicitou que auxiliemos no treinamento de suas forças. O raciocínio dele é que somos mais capazes de nos comunicar com suas tropas, pois compartilhamos uma linguagem comum. Naturalmente, pela natureza do relacionamento deles, a nossa princesa decidiu aceitar este pedido. E aqui estou eu. Devo dizer que estou surpreso com a audácia do Império Japonês, armando e abastecendo o Império de Bengala para conquistar todo o subcontinente. Se a imperatriz deles estava ciente do rei, ela deveria saber que eles nunca deixariam tal coisa acontecer. Dara acenou com a cabeça em compreensão ao ouvir isso. Era uma história e tanto, e ele ficou surpreso por Berengário não ter contado isso antes. Embora se lembrasse da visita da princesa Majapahit ao palácio, não sabia que Berengário dormira com ela durante a visita. Isso por si só o enchia de várias preocupações. No entanto, ele rapidamente o sacudiu da cabeça e preparou um brinde a essa nova aliança. Para nossa aliança, que ela permaneça forte diante da agressão japonesa. Os outros 2 homens bateram seus copos juntos no brinde antes de engolir o conteúdo. Embora Dara estivesse chateado com Berengário por transformar o império de sua família em um fantoche, com o passar das semanas, e ele estivesse sobrecarregado com as responsabilidades de liderança, ele aceitou o apoio alemão, pois percebeu que nunca seria capaz de governar este terra efetivamente por si mesmo. No entanto, depois de ouvir que Berengário havia engravidado a princesa do Império Majapahit, ele ficou cada vez mais preocupado com a castidade de sua irmã. A julgar pela forma como Berengário tratava as princesas estrangeiras, era apenas uma questão de tempo antes que Plia concebesse seu filho. Em última análise, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso, e então Dara decidiu ter seu quinhão de álcool. Os 3 homens continuariam bebendo noite adentro até desmaiar no bar. Quando acordassem na manhã seguinte, esqueceriam todas as coisas que haviam discutido na noite anterior. Tirania de Aço capítulo 886. Um pouco de trollagem. Pela primeira vez desde o início da Guerra Fria entre a Alemanha e o Japão,
Um representante do Reich navegou para a nação insular com intenção diplomática. Qual era o seu propósito nesta visita? Bem, certamente não se tratava de cessar as hostilidades. O homem em questão era um advogado alemão chamado Tillich Schaffhausen, que era do Reino da Áustria, e ele tinha uma pasta nas mãos, enquanto o navio de passageiros se dirigia ao porto de Yankee. Este não era um navio alemão, pois esses navios não tinham permissão para atracar no continente japonês. Em vez disso, era um Mingjung. Tillich havia navegado das fronteiras do Reich para a dinastia Ming antes de embarcar em um navio mercante para a ilha do Japão. Ao atracar em Yankee, as autoridades japonesas abordaram a embarcação em busca de contrabando ou qualquer outro conteúdo ilegal. Quando eles testemunharam o austríaco de cabelos loiros e olhos azuis sentado no navio, eles começaram a gritar com ele em sua língua nativa. O intérprete que Tillich havia contratado na dinastia Ming traduziu rapidamente suas palavras para o idioma alemão. Você está aí? Qual é o seu negócio aqui? Fale rápido. Os policiais estavam com as mãos nos punhos das pistolas de seus revólveres. Eles estavam claramente mostrando hostilidade ao homem europeu. Quanto a Tillich, ele sorriu pacificamente antes de declarar seu negócio em sua língua nativa. Sou Tillich Schaffhausen. Represento os interesses do Arsenal Real de Kufstein e estou aqui para apresentar uma carta à sua imperatriz. Os policiais se entreolharam confusos por vários momentos antes de decidirem pedir apoio de seu superior. Por fim, Tillich foi detido por várias horas, onde ele e seus pertences foram minuciosamente revistados. Visite freeweb9l.com para uma experiência melhor. Sublinhado usuário. Não foi até que Itami pessoalmente lhe concedeu uma audiência, ele foi autorizado a sair da delegacia e entrar no Palácio Real, onde viu a bela jovem Albina sentada em seu trono com uma expressão bastante intimidadora em seu lindo rosto. Antes que ele pudesse se apresentar, Itami falou em tom autoritário. Devo dizer, seu Kaiser tem alguma audácia de enviar um representante legal aqui para o meu império. Diga-me, apenas que motivo você tem para visitar o Império do Japão? O que você esperava conseguir ao vir aqui? Tillich curvou-se respeitosamente para o monarca estrangeiro antes de pegar sua maleta e destrancá-la, onde ele entregou um documento para Itami com uma expressão estoica no rosto. As palavras foram escritas na escrita japonesa. A bela jovem imperatriz deu uma olhada no título do documento e sentiu uma intensa fúria em seu coração. Apesar de sua raiva, ela rapidamente folheou o resto do documento antes de fazer a pergunta em sua mente. Isso é algum tipo de piada? Porque eu não estou me divertindo. O advogado levantou a cabeça com um sorriso confiante no rosto enquanto começava a delinear exatamente o que o documento implicava. Temo que não. O Kaiser exige que você cesse imediatamente e desista da produção e venda de sua cópia doméstica ilegal de nossas armas MK2 Schmidt. Como você pode ver nos documentos que forneci, as patentes para esta arma foram arquivadas e aprovadas já em 1422, anos antes de você copiar nosso projeto. Se você não cumprir, seremos forçados a buscar reparações legais, que obteremos de uma forma ou de outra. Sugiro que concorde com nossas exigências, ou então poderá estar enfrentando um bloqueio no Oceano Índico. Algo que tenho certeza que seus aliados de Bengala desaprovariam fortemente. A escolha é sua, mas sugiro que pense em sua posição antes de tomar uma decisão permanente. Os olhos escarlates de Itami olhavam ferozmente para o bastardo presunçoso do mundo ocidental. Ela mal podia acreditar que este homem a estava ameaçando com uma ação militar na segurança de seu próprio domínio. Ela ficou tão perplexa com esse comportamento que foi forçada a pedir esclarecimentos ao homem. Você está me ameaçando? As palavras que os dois trocaram foram traduzidas pelo intérprete que Tillich trouxe com ele. No entanto, ele não sentiu o menor medo ao responder às palavras da imperatriz japonesa. Não é uma ameaça, mas uma promessa. Se você não interromper a produção e venda dessas armas, que se originam no Reich e ainda estão sob patente do Royal Kufstein Armory, seremos forçados a levar o assunto para nossas próprias mãos e bloquear o Oceano Índico. É tudo o que tenho a dizer sobre o assunto.
Se não houver mais assuntos importantes que você queira discutir, então eu levarei o próximo navio para a dinastia Ming. Por mais legal que seu império seja, não me sinto seguro dentro de suas fronteiras e, portanto, vou me despedir. Você tem 30 dias para responder com sua resposta, que pode ser entregue na embaixada da Alemanha em Pequim por meio de seu próprio representante. Adeus, Imperatriz Itamerrio, e boa sorte em seus empreendimentos. Depois de dizer isso, Tilique Shalfuzen deixou o Palácio Imperial do Japão com um passo confiante, deixando Itami completamente sem palavras. Obviamente, o Império Alemão não poderia forçá-la a pagá-los por violar a patente, mas eles poderiam facilmente impedir que seus navios entregassem ajuda futura ao Império de Bengala. Depois de olhar para a carta de cessar e desistir e ler seu conteúdo minuciosamente, Itami localizou uma mensagem codificada, que estava escondida no roteiro pela primeira letra de cada parágrafo. Depois de escrevê-lo em um pedaço de papel, uma única palavra seguida por um emoticon apareceu, que encheu seu coração de uma raiva avassaladora. Trololou XD imediatamente após ler isso. Itami rasgou o documento legal ao meio e xingou o mais alto que conseguiu na língua inglesa moderna. Aquele filho da puta. Ela não podia acreditar que Berengário tivesse a audácia de enviar um representante às suas terras apenas para trollá-la. Ela podia dizer pela mensagem oculta que o Kaiser não se importava nem um pouco se ela continuasse a fornecer os Bengals com metralhadoras. Ele simplesmente usou a coincidência de que eles conseguiram desenvolver as mesmas armas como meio de antagonizá-la. Foi preciso tudo que Itami tinha para não ordenar a decapitação do advogado alemão que acabara de sair de sua presença. Por fim, ela respirou fundo e suspirou angustiada enquanto se recostava na cadeira e expressava seus pensamentos em voz alta. Julian. Como posso me vingar desse bastardo astuto? Infelizmente para ela, Itami não recebeu uma resposta, o que simplesmente a fez puxar seu cabelo branco como neve em aborrecimento. De uma forma ou de outra, ela encontraria uma maneira de retribuir esse insulto na mesma moeda, sem provocar um conflito armado. Afinal, ela sabia no fundo de seu coração que ainda não podia arcar com uma guerra com o Reich. Depois de jogar os documentos de lado para as empregadas limparem, Itami se levantou de sua cadeira e partiu para sua fonte termal. Depois de estressada pelos caprichos do Kaiser, ela precisava de um bom banho. Ela ficaria no banho por mais uma hora antes de voltar para seu quarto, onde ela rastejaria para a cama e se deitaria com seu travesseiro de corpo Julian até cair em um sono profundo. Talvez amanhã ela tivesse energia mental para lidar com essa bagunça. Mas, por enquanto, ela não queria nada mais do que descansar um pouco. Afinal, ela estava usando muito o espelho divino ultimamente, e consumia uma quantidade suficiente de seu foco. Itami acabaria adormecendo, enquanto sonhava com uma vida pacífica com Julian como marido. Quando acordasse de manhã cedo no dia seguinte, estaria totalmente energizada e preparada para mais um dia de trabalho, onde ela acabaria concordando com as exigências de Berengar e cessaria a produção e venda de metralhadoras Gatling. Tirania de Aço Capítulo 887 Teste de mísseis Berengar estava dentro do centro de testes de armas de Kufstein, que estava estacionado na periferia dos limites da capital. Ele estava sendo conduzido para uma área restrita pelos engenheiros do Kufstein Royal Armory, incluindo o filho de Luigi e o prodígio Jacob von Turgal, que aparentemente foi o principal designer deste projeto de armas classificadas. Embora Berengário estivesse ocupado preparando a viagem de Honoria para as terras lá embaixo, Jacob solicitou uma reunião urgente para demonstrar a mais nova arma que seu departamento havia inventado. Mais especificamente, esta arma foi idealizada por um jovem e promissor talento de engenharia chamado Eren Yerkuni. Berengar não estava nem um pouco animado e estava, de fato, bastante irritado por ter sido forçado a tirar um tempo de sua agenda lotada para testemunhar o teste de uma nova arma. Essas coisas não eram mais suas responsabilidades. No entanto, Jacob estava confiante de que Berengário gostaria de ver essa nova arma em ação. Apesar disso,
Berengário estava carrancudo ao fazer uma ameaça deliberada aos homens que o forçaram a vir até aqui. Em melhor valer a pena meu antes que ele pudesse terminar sua frase, as portas se abriram para uma sala blindada, onde ele e os cientistas contemplaram uma grande instalação ao ar livre. O que Berengário presenciou naquele momento realmente o surpreendeu a contemplar a magnificência do grande objeto que estava sentado, preparado e esperando. Berengário interrompeu imediatamente o que estava prestes a dizer e expressou sua incredulidade ao contemplar a magnífica arma de 14 metros de altura. Meu Deus! Isso é uma porra de um foguete. O jovem chamado Eren tinha um sorriso largo no rosto quando viu o Kaiser entrar na sala. Ele rapidamente cumprimentou o homem e confirmou que se tratava de um foguete. Visite freeweb9l.com para uma experiência melhor sublinhado usuário. Sim, meu Kaiser. Este é, de fato, um foguete. Mais especificamente, é um míssil guiado, que faz uso de orientação inercial e radar ativo para mirar em seu alvo. Este é o terceiro protótipo, mas o primeiro funcional. Conhecendo seu temperamento, Jacob pensou que você gostaria de estar entre as primeiras pessoas a testemunhar um lançamento de foguete bem-sucedido na história do nosso mundo. E estamos todos confiantes de que você apreciará os resultados. O que só pode ser descrito como uma cópia visual do foguete V2 estava no meio da instalação, apenas esperando sua chance de glória explosiva. Berengar mal podia acreditar em seus olhos quando viu a coisa. No entanto, sua mente imediatamente mudou para as muitas possibilidades que os mísseis apresentavam no campo de batalha. Entre os muitos usos deste míssil, e outros que seriam desenvolvidos no futuro, estava a sua redução e modificação para uso a bordo de cruzadores e destroyers. Isso efetivamente tornaria seus navios de guerra obsoletos, permitindo que ele enviasse navios tão pitorescos para batalhas de frota com a Marinha do Japão, enquanto protege seus porta-aviões com cruzadores e destroyers de mísseis guiados. Apesar de ser apenas um protótipo, se seu lançamento fosse realmente bem-sucedido, poderia abrir um novo mundo de guerra. Com mísseis superfície-ar, mísseis de cruzeiro, mísseis ar e muitos outros tipos de munições que poderiam ser efetivamente usadas contra seus inimigos. Por que enviar uma divisão blindada quando você pode lançar um míssil balístico em uma fortaleza inimiga da segurança de sua própria casa? Berengário estava realmente chocado com o que estava olhando, mas tinha uma pergunta imediata em sua mente, que ele rapidamente fez. O Eren é. Há quanto tempo sua equipe está trabalhando neste projeto? O talentoso jovem engenheiro Eren Kun estava prestes a responder com um sorriso satisfeito no rosto, quando Jacob interveio com sua própria resposta à pergunta do Kaiser. Embora um pouco rude, ele era o engenheiro-chefe do projeto e, embora suas contribuições pessoais falhassem em comparação com as de Eren, ele sentiu que era o mais capaz de responder a essa pergunta. Aproximadamente 2 anos, meu Kaiser. Como você pode ver, este é apenas um protótipo da arma. No entanto, apresenta possibilidades ilimitadas. O foguete é realmente uma nova era de guerra. Com isso, nossos inimigos viverão com medo constante de ter um míssil cair sobre suas cabeças do céu. Se este teste for como planejado, eu apreciaria muito um aumento no financiamento para o departamento de foguetes para que possamos criar todos os tipos de novas armas para seu grande exército. Berengário ainda estava superando o choque de que seus cientistas já haviam conseguido criar um míssil guiado. Embora ele tivesse gastado uma quantia ímpia nos últimos 13 anos levantando e financiando cientistas em todos os campos de estudo, especialmente engenharia, mesmo ele não sabia como criar um míssil guiado funcional a partir do zero. Esse era um caminho de engenharia diferente do que ele havia aprendido em sua vida passada. Para seus cientistas criar um protótipo funcional de um míssil guiado, realmente mostrou como seu dinheiro foi bem gasto. Com a riqueza quase ilimitada do Reich, combinada com as leis anticorrupção punitivas, a grande quantidade de moeda que foi destinada ao financiamento de pesquisa e desenvolvimento forneceu resultados rapidamente, especialmente com talentos incríveis como Jacob e Eren surgindo em cada campo de estudo.
Berengário já não estava nem um pouco irritado e realmente sentiu um pouco de admiração infantil em seu coração. Foguetes e mísseis eram algo que poderia alcançar resultados devastadores no campo de batalha, mas também era o caminho para as viagens espaciais. Embora este fosse apenas um míssil de cruzeiro, com a quantidade certa de financiamento e anos suficientes de pesquisa, ele poderia colocar um homem na Lua durante sua vida. Isso era simplesmente inconcebível para Berengário. Em última análise, o Kaiser tinha um largo sorriso no rosto, onde ele fez a pergunta mais importante em sua mente. O que estamos esperando? Vamos acender. O Eren tinha um sorriso igualmente enfático no rosto enquanto se movia em direção ao botão de lançamento. Ele inseriu sua chave no dispositivo, que disparou um alarme sinalizando para qualquer pessoa nas proximidades para desocupar a área. Assim que todos ficaram claros, ele saiu do caminho e fez a Berengário a pergunta que ele mais queria ouvir. Meu Kaiser, você deve fazer as honras. Berengar sentiu que poderia morrer feliz ao ouvir isso e, assim, rapidamente começou uma contagem regressiva antes de pressionar o botão. 5, 4, 3, 2, 1. Decolar. Depois de dizer isso, ele bateu no botão com o punho, fazendo com que o míssil se inflamasse. A queima do propulsor, que era uma mistura de etanol e oxigênio líquido, lançou o míssil no ar e fora de sua carruagem, que foi apontada na direção dos Alpes próximos. Após o disparo, o míssil usou seu radar ativo para bloquear um tanque Panther abandonado, que existia a cerca de 320 quilômetros nas montanhas. A explosão maciça da ogiva cheia de amatol de 1000 kg criou uma explosão significativa que foi visível não apenas da visão de teste, mas também da capital do Império Alemão. Os cidadãos de Kufstein olharam para as montanhas onde a explosão ocorreu com admiração. Em preparação para este evento, uma transmissão de rádio ocorreu em todo o Reich alertando as pessoas com antecedência sobre o teste, para que não temesse o impacto quando ocorresse. Na verdade, muitas pessoas estavam esperando ansiosamente, e viram o foguete decolar no céu e seguir em direção ao seu alvo abandonado. A sala onde o Kaiser e todos os seus cientistas estavam foi tomada por um silêncio absoluto por vários momentos antes de todos explodirem em aplausos. Berengar ficou tão empolgado com o teste bem-sucedido do míssil que se aproximou de Jacob e Eren antes de lhes dar a notícia que eles queriam ouvir. Quaisquer fundos que você precise para desenvolver mísseis como esses, e quaisquer outros projetos que você possa imaginar, faça um pedido e ele será atendido. Na verdade, eu tenho algumas ideias minhas que você pode estar interessado. Ao ouvir o Kaiser dizer isso, tanto Jacob quanto Eren foram rápidos em curvar a cabeça em respeito antes de responder às palavras de Berengar. Qualquer coisa que você possa pensar, basta enviar suas ideias para nós, e ficaremos felizes em vê-las se tornarem realidade. Meu Kaiser, em nome do Departamento de Engenharia de Foguetes do Kufstein Royal Armory, gostaria de agradecer por dedicar seu tempo fora de sua agenda lotada por estar aqui hoje. Berengar simplesmente riu enquanto olhava para a explosão nas montanhas, que ainda estava se dissipando, antes de murmurar as palavras em sua mente. Foi um prazer. Neste dia, o Império Alemão desenvolveu o primeiro míssil supersônico funcional. Nos próximos anos, o financiamento infinito seria canalizado para o Departamento de Engenharia de Foguetes do Arsenal Real de Kufstein, onde eles produziriam muitos novos designs de armas para uso no campo de batalha. Quanto a Berengar, ele seria rápido em trabalhar em novos projetos de navios que poderiam servir como escoltas adequadas para seus porta-aviões. Afinal, Battleships e Battlecruisers não eram os candidatos mais ideais para a tarefa. Tirania de Aço Capítulo 888 Uma rejeição inesperada. Berengário estava sentado no bar pessoal que existia dentro de seu palácio. O jovem barman que ele contratou para preparar bebidas para ele encostou-se na beirada e olhou para o rosto bonito do Kaiser enquanto bebia de um copo cheio de uísque de centeio de 12 anos. Sua parte favorita de seu trabalho era poder estar tão perto do Kaiser. Enquanto a bela jovem olhava para ele,
Berengário engoliu silenciosamente o líquido cor de âmbar que era produzido por uma destilaria da qual ele possuía uma boa quantidade de ações. Ao fazê-lo, a visão de uma incrível beleza de pele bronzeada se aproximou dele. Priya era agora uma mulher jovem e, embora tivesse passado anos desde que começou a desenvolver sentimentos por Berengário, ela nunca os expressou verdadeiramente. No entanto, em seu coração, a jovem princesa índia sabia que o homem era uma criatura de hábitos e, por isso, estava bebendo o melhor uísque que pudesse encontrar naquela noite de sexta-feira. Normalmente Berengário estava acompanhado por uma de suas muitas mulheres, e por causa disso, Priya nunca tinha encontrado a oportunidade certa de se aproximar do homem. No entanto, esta noite ele estava sozinho, apenas com a companhia de seu barman. Por causa disso, ela sabia que era a sua chance de finalmente expressar as emoções complexas que sentia por um homem que tinha praticamente o dobro de sua idade. Assim, ela se sentou ao lado de Berengário com um belo sorriso no rosto requintado. Berengário ficou surpreso ao ver Priya sentar-se no bar e rapidamente expressou sua surpresa. Nunca na minha vida ousaria acreditar que a jovem e pura princesa de Anandpur, que é completamente desprovida de vícios, se sentaria no meu bar e pediria uma bebida. Honestamente, Priya, você sabe o que quer? A jovem Diana só conseguiu fazer beicinho ao ouvir essa observação antes de olhar para o barman com determinação feroz em seus olhos e pedir a bebida que desejava. Eu gostaria de um daiquiri de coco, por favor. Havia uma clara hesitação na voz da garota. Isso fez Berengar rir enquanto tomava outro gole de uísque. Em sua mente, ele zombou de si mesmo, pensando que, é claro, a garotinha pediria uma bebida tão frutada. Novos capítulos de romances são publicados no freirebenivel.cm. O barman não disse uma palavra, e apenas observou o jeito que Priya estava olhando para o Kaiser enquanto ela preparava a bebida da garota. Depois de fazer isso, ela passou a bebida para seu convidado antes de pegar um isqueiro e um maço de cigarros, onde informou Berengário de suas intenções. Ei, chefe, eu vou fazer uma pausa rápida para fumar. Tudo bem com você? Berengário apenas acenou com a cabeça em silêncio, sinalizando à mulher que ele estava livre para partir. Ele podia dizer pelo olhar excepcionalmente ansioso no rosto de Priya que havia algo que ela queria dizer-lhe em particular, e ele estava feliz que a mulher que ele contratou para lhe servir bebidas era socialmente consciente o suficiente para dar uma dica. Depois que a jovem deixou os dois juntos, Berengário sorriu antes de tomar outro gole de uísque, onde foi rápido em interrogar sua pupila e por que ela o abordara naquela bela noite. Então me diga, Priya, o que está em sua mente? A garota corou levemente enquanto tomava um gole de sua bebida. Embora houvesse um gostinho de rum na bebida, ainda era forte o suficiente para fazê-la sentir o efeito do álcool. Priya estava visivelmente tremendo. Obviamente havia algo importante em sua mente, mas ela simplesmente não conseguia expressar as palavras corretamente. Talvez fosse o efeito do álcool, ou talvez fosse a extrema ansiedade que ela sentia em seu coração. Qualquer que seja a razão, o extenso plano que Priya tinha inventado para seduzir Berengário a tomá-la como um de seus muitos amantes imediatamente voou pela janela, enquanto ela fazia a pergunta que atormentava sua mente há meses. Eu gosto de você. Você pode, por favor, me aceitar como sua amante? Berengar quase cuspiu a bebida da boca ao ouvir a garota ser tão direta. No entanto, ele conseguiu apenas engasgar levemente com o líquido em chamas, pois manchou seu esôfago com sua força esmagadora. Depois de várias tosses pesadas, ele colocou o copo de uísque no balcão, garantindo que não derramasse uma única gota da substância altamente valiosa. Foi só depois de alguns momentos que ele foi capaz de recuperar completamente seus sentidos antes de fazer a pergunta imediata em sua mente. Um pouco brusco, você não acha? Quero dizer, honestamente, Priya, havia cerca de 1000 maneiras que você poderia ter me feito essa pergunta que teria sido mais romântica. Você ao menos sabe o que está perguntando? Priya tinha um brilho inocente em seus olhos quando colocou um dedo em seus lábios antes de fazer outra pergunta em sua mente. Apesar de sua expressão ingênua,
Havia uma determinação feroz em seu rosto bonito. Claro que eu sei o que estou perguntando. O que? Você não gosta de mim? Eu sei que não pode ser o caso. Os corredores. Você não vai assumir a responsabilidade? As últimas palavras que Priya havia dito causaram dor de cabeça em Berengário. Ele não sabia se essa garota estava deliberadamente sendo fofa, ou era realmente tão pura de coração que ela não entendia a profundidade de seu pedido. No entanto, uma coisa estava clara para ele. Essa garota era simplesmente inocente demais para compreender adequadamente o que ela estava perguntando. Se ele fosse aproveitar esta oportunidade, até ele sentiu que precisaria ser preso. Assim, ele tomou outro gole de uísque antes de responder ao pedido dela. Você vai me dar um ataque cardíaco se continuar assim. Eu tenho que perguntar. Você está ciente do que seu pedido implica, certo? Talvez tenha sido o fato de que a garota havia tomado uma bebida bastante pesada pela primeira vez em sua vida, mas no momento em que ouviu a pergunta de Berengário, a princesa de Anangpur imediatamente se lembrou de alguns anos antes, quando testemunhou Berengário recebendo uma mensagem de óleo de seu pai. Esposas em seu quarto de harém. Suas bochechas imediatamente coraram em um vermelho ainda mais brilhante quando ela virou a cabeça e assentiu em silêncio. A voz que ela costumava responder a ele era tão fraca que Berengário praticamente não a ouviu. Você quer dizer coisas impertinentes. Berengário contemplou a expressão bonitinha dessa jovem que mal se tornara adulta, e podia sentir como se a polícia fosse arrastá-lo para fora da cadeia. Ambos tinham um desejo intenso de proteger essa garota e também um desejo de pregar uma peça nela. Talvez tenha sido por causa desse conflito em seu coração que ele deu o próximo passo. Depois de terminar o conteúdo de sua bebida, Berengar aproximou-se de Priya e chocou a jovem segurando seu queixo e colocando um beijo infantil em seus lábios. Embora o coração da garota batesse forte, ela virou a cabeça, com medo do que estava por vir. Nem mesmo sabendo que o beijo que ela recebeu estava longe de ser de paixão. No entanto, as próximas palavras de Berengário realmente a chocaram. Você ainda é muito jovem. Você não pode nem beijar um homem direito sem ficar aterrorizada. Quer dizer, você pode ser um adulto agora, mas ainda tem a mentalidade de criança, e eu não vou aproveitar da sua ingenuidade. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se o fizesse. Se chegar o dia em que você estiver plenamente consciente da profundidade do que pede, e ainda desejar ser minha amante, terei prazer em permitir que entre em meu harém. No entanto, você precisa amadurecer um pouco mais antes que isso se torne uma possibilidade. Não tenho tempo nem paciência para entreter uma criança. Priya imediatamente começou a chorar depois de ouvir a rejeição de Berengário e rapidamente saiu correndo. Embora seu coração estivesse batendo como um louco, também estava cheio de desespero. Quanto ao barman, ela entrou na hora certa para ver a garota fugir com lágrimas nos olhos. Aproximou-se rapidamente do balcão e serviu outro copo de uísque a Berengário antes de comentar o que acabara de ver. Droga! Isso foi brutal. Eu nunca pensei que veria o dia em que você recusou uma linda princesa. Estou curioso agora. Por que você rejeitou Priya? Berengário tinha um sorriso confiante no rosto ao ouvir isso antes de responder a pergunta da jovem. Ela ainda é jovem e não tem o preço em arranjar outra amante. Quando sua mente amadurecer e seu caráter se desenvolver, tenho certeza de que ela se tornará uma boa jovem. No momento, Priya não passa de uma criança, mesmo que ela seja fisicamente adulta. Até eu tenho consciência demais para corromper tal inocência. Essa resposta apenas fez o barman rir. Ela nunca poderia dizer o que o homem estava pensando. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.